ações iniciais que a gente poderia pensar, né, em três eixos, né, no campo acadêmico, no campo da política, né, de política pública, e no campo da praxe. Então, algumas ações foram já encaminhadas, né, a partir desse grupo, e a gente também queria ouvir um pouco você a respeito de toda essa discussão que você tem feito, né, com o MEC, como é que está essa agenda. Eu acho que é interessante te ouvir a respeito dessa interlocução que você tem trabalhado, né, de uma maneira bem intensa, e tentar construir esses caminhos, né, que junto com o nosso público, né, a ideia é que a gente faça esse diálogo junto com os participantes do evento, para que a gente saia daqui hoje com até tentando emprestar um pouco a proposta da colega, da Evelyn, né, como uma espécie de manifesto, né, um manifesto que possa denunciar algumas questões propositivas, algumas ações, uma espécie de uma agenda em que a gente possa discutir essa temática da infância da cidade. Então, queria que você falasse um pouco, né, do que você está vendo nessa interlocução com o MEC, sobre educação integral. Acho que seria muito interessante ter esse teu olhar. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Eu não sabia que eu ia ser o primeiro a falar, porque como é uma plenária, eu achei que eu ia ouvir vocês um pouco, mas eu posso começar colocando algumas questões que eu vejo do contexto político que podem ser interessantes, mas depois pode ser legal que vocês também falem, porque a plenária é coletiva, né? E depois eu comento, a gente, enfim, eu estou aqui como um participante da plenária, como mais um participante da plenária, e um participante que não acompanhou o evento todo, então minha participação é mais circunscrita, né? Mas eu queria começar dando parabéns a vocês, ao PROARC, especialmente você, Gisele e Vera, pelo evento. Mais uma vez, uma extraordinária. Estão me ouvindo? Sim, sim. Não, é uma história de Marcelo está coordenando comigo. Ah, então, parabéns. E eu acho que além de uma da pertinência do tema, eu acho que é a capacidade que vocês têm, né, nos eventos de articularem um grupo interdisciplinar e conseguirem pautar essa questão de uma maneira que reflete tanto do ponto de vista teórico quanto do engajamento das práticas e da possibilidade agora de constituição de uma rede. Eu acho isso importante e acho que o GAI tem, de fato, esse papel nacionalmente. E que bom que isso também parte de uma escola de arquitetura, porque compreender a condição social das crianças urbanas é eminentemente um desafio interdisciplinar. Então, é muito bom que a gente possa juntar arquitetura, educação, as políticas, as discussões sobre proteção social das crianças, saúde, bem-estar, cidadania, participação infantil. Então, acho que a ideia de uma rede, ela é muito bem-vinda nesse momento político do país, inclusive de reestruturação, né? E de disputa de concepções, e eu acho que bom que vocês estão com essa agenda. Eu queria colocar algumas coisas muito pontuais, né? Primeiro, que eu acho que é muito importante a gente pensar no atual programa que o governo federal está implementando, o programa Escola de Tempo Integral, que já teve adesão de mais de 85% dos municípios brasileiros, então esse é um número muito significativo. Eu tenho acompanhado essa agenda no Ministério também como consultor que está pensando a educação integral na infância, e parte da reflexão sobre educação integral na infância pressupõe pensar que a educação integral não se dá apenas na escola, pelo contrário, como todos nós sabemos, se dá no território da cidade e no diálogo da escola com os outros equipamentos públicos que atendem as crianças e no debate sobre as relações entre as crianças e os seus territórios, inclusive as crianças pertencentes a povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ciganos, que vivem no contexto urbano. Então, acho que esse é uma, é uma agenda fundamental e acho que seria muito interessante que nós, de diferentes universidades e coletivos que estamos pensando as relações entre a infância e o território, nos organizássemos, e acho que isso podia ser feito em nome dessa rede que está sendo constituída, para demandar uma interlocução com o MEC. Não só no sentido de divulgar e difundir as experiências que a gente tem tido, mas como puxar para essa rede
uma agenda, inclusive, de pesquisa relacionada às condições da infância e as condições da infância urbana no Brasil. E eu penso, por exemplo, na possibilidade da gente fazer alguns estudos de casos sobre experiências de relação escola e cidade que a gente já conhece no Brasil, que são interessantes. Eu penso na possibilidade da gente pensar articulação, inclusive, com outros ministérios, dos direitos humanos, o Ministério da Cultura, que também tem uma agenda para a infância centrada na dimensão do território, né? Eu acho que esse podia ser uma agenda importante. Então, a primeira proposição que eu já faço é que essa rede se dispõe a fazer uma agenda com o Ministério e poder conversar e pautar essas questões que a gente vem trabalhando. Eu acho que eu posso colaborar na construção dessa agenda e acho que esse já é uma dimensão bem propositiva, né? Depois eu estou vendo aí a colega Leia Tiriba, pelo menos eu vi no começo, queria mandar um beijo grande para ela. Acho que a Leia tem um papel fundamental para nos ajudar a pensar essa discussão, não só da justiça ambiental, mas da condição biofílica das crianças e do direito à natureza, para além de um slogan que tem circulado, para além de uma perspectiva é, só idílica ou romantizada da infância, mas para a gente pensar como é que as lógicas capitalistas têm gerado desequilíbrio ambiental, desigualdade, e que pensar no futuro da infância é pensar nas condições das crianças no presente e pensar em como que o debate sobre a própria disputa do território está colocado. Assim, também estou vendo o querido colega Rogério, que é aqui da Faculdade de Educação da UFMG, que pode nos ajudar a pensar a discussão das infâncias indígenas, das infâncias quilombolas, né? Eu acho que isso a gente tem cada vez mais visto as crianças desaldeadas, as crianças indígenas desaldeadas no contexto urbano. Acho que esse pode ser uma outra pauta importante da gente pensar. E acho que nessa agenda como é que isso pode ser feito. E um outro debate que eu acho que é fundamental é nós aprofundarmos. Eu acho que esse grupo, que ainda que não tenha se constituído como rede, Gisele, em alguma medida já vem atuando como rede, né? Assim, o PROARC com o NEPEI tem já uma agenda de interlocução histórica, a Bia, que tem trabalhado com vocês, que está num outro coletivo, agora com a chegada da Leia, da querida Fernanda, vendo aí a agenda dos convidados que estavam no seminário, né? A Cidade em Portugal, que tem uma rede importante, a Rede Portuguesa de Cidades Educadoras é uma rede importante, acho que pode ser uma interlocução interessante. Eu acho que essa rede tem um compromisso, eu acho que não só acadêmico como prático, de aprofundar as discussões sobre participação infantil, né? E o debate sobre a participação infantil não só como um simulacro de participação, mas a gente discutir um pouco mais como tem sido as nossas práticas. O GAI tem um conjunto de práticas interessantes, de diferentes dispositivos de escuta. Os referenciais dos estudos sociais na infância nos dão elementos que podem se somar ao acúmulo que o GAI tem construído. Eu acho que a gente podia talvez ter uma agenda política, mas também uma agenda de reflexão em conjunto. E acho que o tema da participação, eu não sei se você já divulgou para o grupo, mas nós coordenamos um curso aqui sobre participação infantil na construção de políticas públicas, pode ser um material, um embrião para essa reflexão. Acho que, em termos de agenda teórica, eu acho que esse seria um desafio que fica colocado para a gente, né? E, por fim, para circular a palavra e ouvir vocês também, eu acho que a gente está também num período de disputa das próprias concepções de infância. Nós não estamos discutindo as condições da infância ou as relações infância-território na Suécia, na Dinamarca, nós estamos discutindo as condições da infância no Brasil. Nós vimos, por exemplo, como que uma pauta conservadora invadiu recentemente, nem não recentemente, mas tem invadido cada vez mais, por exemplo, a Constituição, as eleições dos conselhos tutelares e incidido sobre uma agenda fundamental no sistema de garantia de direitos das crianças. Então, nós precisamos conversar sobre quem são essas crianças concretas, quais discursos têm se utilizado sobre essas crianças, para que a gente, de fato, consiga fazer valer os direitos das crianças a partir da sua vida cotidiana, e não só a partir de um ideário de infância, muitas vezes adultocentrado, eurocentrado, né, norte-centrado, como os estudos também vêm nos ajudando a pensar. Então, eu acho que esse seminário é para ser celebrado. Acho fundamental que se pense nessa constituição de rede e, por fim, eu acho que é fundamental que essa rede também nasça articulada com outras redes que já existem, né? Eu penso, por exemplo, a Associação Brasileira de Cidades Educadoras pode ser uma interlocução importante, a rede do projeto Citada e Bambini na América Latina e no Brasil, que tem, acho que, nesse momento, 31 cidades brasileiras, que tem sido uma parceira da gente também em algumas agendas na UFMG, e a mais recente, Cátedra da Unesco, Cidades Educam e Transformam, que tem
representante 12 universidades brasileiras, dentre elas a UFMG, mas também universidades portuguesas e da África lusófona. Eu acho uma interlocução interessante, é um projeto que eu estou envolvido com parceria da Unesco e que amplia para continentes do Sul. Eu acho que pode ser interessante. A gente tem interlocução com cidades também do continente africano, pensando nesses desafios que se espelham, né? Enfim, não quero falar muito, porque é uma plenária, mas posso devolver a palavra para vocês e daqui a pouco faço alguma outra intervenção a partir do que eu estou escutando. Mas já deixo esse compromisso da possibilidade de abrir essa agenda de comunicação com o Ministério. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Levindo. Eu acho que é interessante, né, esse diálogo com o MEC. Nossos olhos brilharam aqui, né, como você falou dessa agenda, construir essa agenda com o MEC. Ontem o Rodrigo Loeb também trouxe para a gente, né, uma série de instituições, né, coletivos, entidades, que me chamou a atenção também, um trabalho, né, uma colega faz, que é a Carolina, né, Carolina Salles, né, que é da Costa Rica e que trabalha, né, eu acho que a gente, sim, tem um diálogo importante, consolidado, né, com Portugal, né, com o grupo universitário, mas também eu acho que a gente tem que olhar para a realidade latino-americana. Então, o Rodrigo hoje, ontem, né, nos trouxe esse nome, né, da Carolina Salo, não sei se você conhece, que seria também É a Carolina, né, Gisele? É a Carolina. Sim, Carolina Salo, sim, sim. isso. Eu acho que a gente precisa também se aproximar de realidades que tenham, né, uma forte relação com a realidade brasileira, com as realidades latino-americanas. Eu não sei como é que a gente pode fazer, se a gente lê um pouco para você sobre o que foi colocado ontem, né, ao final do dia, que tipo de ações que a gente construiu de uma maneira coletiva, com o grupo que estava presente. O que você acha, Alexandre? Acho que acaba sintetizando, Sintetizar um pouquinho, né, o que a plenária, né, os participantes colocaram como ações, algumas medidas para encaminhar, né, essa rede. Então, alguns grupos tratou do eixo academia, né, como pensar em ações da academia para poder constituir essa rede. Então, primeiro, mapear os grupos de pesquisa, através, né, do CNPq, trazer essa temática para a graduação, esse é um ponto também muito importante, né, principalmente aqui na Faculdade de Arquitetura, né, aqui na nossa escola, a gente não tem, com exceção aqui da professora Vera Thunder, que está aqui conosco também na Vitória, né, que trabalha essa questão da infância, da cidade, na disciplina de projeto, mas fora a disciplina da Vera, a gente, de outros colegas de BA3, mas a gente não tem esse tema, né, discutido dentro da nossa escola de arquitetura. Então, que cidade é essa que a gente está planejando? Que cidade é essa que estamos projetando? Então, o João foi convocado, né, o Rodrigo nos trouxe uma fala muito forte sobre as questões emergentes, né, que estão aí nos impactando, principalmente a questão do desequilíbrio ambiental. Então, pensar também uma possibilidade, né, de ter uma espécie de cartilha para as escolas de arquitetura, para estudantes e professores, cursos de formação, podcasts, revistas, popularização das temáticas, e o próprio mapeamento efetivo, né, como é que ele pode ser desdobrado também em diretrizes. No grupo 2, que tratou da agenda política, né, se pensou em mapear ações, né, e agendas em termos de política pública nacional, incluindo também as entidades de classe, como, por exemplo, o nosso próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL, e outros conselhos que estão diretamente relacionados com a questão das infâncias, né, a questão da saúde. Então, ontem nós falamos do mapeamento afetivo, é o que a gente conhece em termos de política pública no Rio de Janeiro, a gente sabe que tem outros municípios, né, que
tratam dessa agenda, dessa temática, mas fazer uma espécie de uma cartografia, né, do que tem sido essas ações. Dar visibilidade às ações afirmativas, né, e ações emancipadoras que acontecem, né, nas instituições, nos equipamentos escolares, mapear quem são esses parceiros, atores, redes, categorias, e pensar nessa construção desse manifesto. No campo da praxis, mas começa isso. Você quer dizer? Tá. A gente botar uma voz aí da plateia. Então, boa tarde, bem-vindo. Esse terceiro campo da praxis, ele foi bem discutido, e daí por isso até as ideias aqui ficaram um pouco mais bagunçadas, né? Mas ela permeia 3 pontos fundamentais. Que essa praxis, ela perpassa uma educação de gênero, um entendimento desse lugar, tanto das crianças, e da gente entender esse lugar, ela está associada ao reconhecimento dessas crianças como sujeitos de direitos. Então, perpassa uma questão até quase física desses territórios, lugares. E aí, o terceiro ponto, então, isso também dialogando com o ponto das instituições, que a Gisele colocou pelo outro grupo, que é relacionado à legislação daí do campo profissional da arquitetura e urbanismo. Então, a partir do momento que a gente tem as entidades, os conselhos, entendendo que o lugar dessas crianças o entendimento de uma educação de gênero que perpassa essa situação, a partir do ponto que isso entra também nas escolas de arquitetura e na discussão dos profissionais da arquitetura e urbanística, que eu estou trazendo enfaticamente, assim, para esse campo, a gente também começa a reger um pouco dessa prática. Então, são esses 3 pontos. Obrigada, Luísa. Vou passar a palavra para o Alexandre. Você tem que dizer se você está sendo puxado. Dona Pena, tudo bom, Leandro? Boa tarde. A gente ainda não sistematizou, depois a gente pode, você estava tomando nota, né? A proposta aqui no grupo de trabalho que a gente fez na tarde era estabelecer 3 prioridades para cada uma dessas agendas, né? Então, tem que surgir até mais. A gente se compromete a te mandar tudo depois sistematizado. Então, acho que não dá para a gente atacar tudo ao mesmo tempo. Acho que acolho aí a sua sugestão, da gente ter essa agenda com o MEC, lógico, nos preparando anteriormente, né, porque acho que tem um histórico, desde a contribuição que, direta e indiretamente, que o GAI já deu na época do Mais Educação, para o projeto de educação integral em termos dos territórios educativos, e que se tomou muito nesses anos, né, a partir da pesquisa e da extensão aí, se difundindo também, né, eu mesmo estou lá em Chapecó, na fronteira sul, agora, recentemente, também conseguimos encaminhar o protocolo de adesão à carta, eu também estou lá responsável na instituição, teve um vácuo institucional lá, complicado na instituição, mas agora integramos aí essa rede. Então, eu acho que essa deve ser a prioridade número 1, né, os planejados, né, para construir um documento para apresentar aí nessa agenda para o MEC. Eu acho que é fundamental que essa discussão da infância, cidades, territórios educativos estejam na agenda das políticas que estão sendo implementadas aí da educação integral, né, desse programa nacional. Acho que esse é fundamental. Outra coisa que eu pedi ali entre os agentes que você mencionou, a gente tomou uma nota, né, foi também comentado pelo Rodrigo L, uma participação, a Rede Nacional da Primeira Infância, agora tem esse recorte etário, né? Queria que comentasse um pouquinho ali como é que seria essa aproximação e se você também tem contato ali com essa rede. Eu vou essa palavra para você, Lívia. Eu já posso comentar agora, pode ser? Sim, por favor. Obrigado, Alexandre, pela questão. Eu estou te vendo partido assim ao meio, mas de toda forma é um prazer. Queria começar dizendo que a Federal da Fronteira Sul, por meio do professor Elcio Corá,
compõe um grupo de 5 universidades brasileiras que vão ofertar a formação para gestores do programa Escola de Tempo Integral para todo o Brasil. Não sei se você já teve contato com o professor Elcio, que está na Pró-Reitoria de Graduação, a gente tem conversado quase diariamente em função da tramitação do projeto. Então, é ótimo que também vocês já tenham encaminhado a adesão à cátedra. Eu aproveito para fazer o convite também à Faculdade de Arquitetura da UFRJ para compor essa cátedra Unesco com a gente. Nós temos uma agenda ainda nos próximos 4 anos de trabalho e pode ser muito interessante a adesão do GAI ou do próprio programa. Muitas vezes a adesão tem sido por programa, Gisele, de pós-graduação, que é mais uma possibilidade de a gente trabalhar em articulação, né? Com relação à RNPI, eu acho que é uma articulação fundamental, até porque os planos municipais da primeira infância, que tem sido uma estratégia de articulação, de governança multinível dos direitos das crianças, são puxados pela RNPI, pelos representantes da RNPI. Eles têm a RNPI é uma rede também composta por agentes públicos de diferentes setores. Eu acho que isso é muito interessante, porque ela já nasce com essa capilaridade, né, na cidade. Na experiência de formação que nós tivemos aqui o ano passado, na região metropolitana de Belo Horizonte, nós vimos uma grande dificuldade de colocar as pessoas do poder público de diferentes áreas em contato por diferentes questões. Muitas vezes as pessoas, as ações voltadas para o público da educação não coincidiam com o horário que as pessoas da saúde tinham interesse ou poderiam, ou se o recurso chega na educação, eu não posso abrir para pessoas do planejamento urbano participarem. Então, a própria lógica, né, com que o recurso público é ordenado financeiramente é obtusa, ela não pressupõe a necessidade de intersetorialidade e de interdisciplinaridade. E acho que esse é um papel da gente discutir isso conceitualmente e também discutir isso na prática. O que eu vi das coisas que vocês colocaram é que tem elementos de diferentes níveis, né? Eu acho que aí talvez alguns são mais internos, né? Relativos até à discussão do currículo do curso de arquitetura ou do papel da extensão nesse curso. Outros eu acho que são desafios epistemológicos mesmo, como a discussão da participação infantil, e outros são desses de articulação, né? Então, eu acho muito pertinente que a gente tenha a chance, Alexandre, de ter uma agenda de trabalho e pensar junto essas questões. Eu só queria ressaltar que eu não represento o Ministério da Educação aqui, né? Eu não trabalho no Ministério, trabalho na Universidade Federal de Minas Gerais, mas a gente está nesse grupo de universidades que está assessorando a implementação do programa Escola de Tempo Integral. Então, alguma abertura para criar essa agenda, eu acho que é viável. E a cátedra também, e se a Federal da Fronteira Sul também está aderindo à cátedra, a cátedra está criando um plano de trabalho que vai ter financiamento do MEC exatamente para a gente construir, para a gente realizar o que eu estava chamando de estudos de caso, e eu acho que seria interessante, por exemplo, que o GAI compusesse esse grupo das universidades que vão realizar esses estudos. Eu acho que isso seria extraordinário, pelo acúmulo, pela legitimidade do trabalho e pela produção histórica já relacionada à questão dos territórios educativos. Não sei se eu respondi, né, querida. Sim, respondi. A gente tem todo interesse, com certeza, né, pelo que eu entendi, ao nível institucional, né, ou pelo programa, acho que é mais fácil pelo programa, né, pelo PROAC. Entendo que vocês aí no FMG também tenham feito essa visão pelo programa, né, não necessariamente pela universidade. Acho que teria um caminho mais fácil. Eu vou passar aqui a fala para a plenária, né, para os participantes daqui desse momento, para que a gente possa também construir juntos, né, essa agenda. Alguém gostaria de se manifestar? Levando em consideração o que foi discutido ontem, né, acho que o que ele trouxe também, que eu acho que é interessante, que de fato essa dinâmica que propusemos ontem foi uma espécie de um brainstorm, né? Uma primeira aproximação, e que você tem toda a razão, tem diferentes escalas, né? Escalas mais internas, escalas no nível de curso e também de construção teórica, epistemológica em relação ao que a gente tem discutido. Bom, uma coisa que tanto a gente veio discutindo desde ontem, a questão da rede, eu até que nas minhas anotações
políticas públicas, eu acho que apareceu às vezes na fala, nas apresentações, mais do que a palavra crianças, infância, políticas públicas apareceu bastante, e a própria rede. E quando você coloca agora, Melinda, aqui foi colocado também o mapeamento dos grupos de pesquisa, e quem tem trabalhado com isso, algo que eu tenho tido, assim, eu acho que a reflexão e cuidado de pensar o que a constituição dessa rede que a gente deseja agora, o que nos aproxima e o que diferencia das outras tantas redes que existem, aqui você citou algumas, que existem, que têm trabalhado para realmente atuar, como você falou, às vezes a gente está pensando pelo campo da arquitetura e urbanismo, então, será que é isso que vai diferenciar essa rede? Não de uma forma pessimista, isso a gente já discutiu aqui no grupo, mas para ser muito assertivo na constituição dessa composição de rede. Então, não ser mais uma, assim, não por isso que eu falo, não é nem ser pessimista, não é não acreditar. Mas a gente, nesse mapeamento, também tentar entender o que está diferenciando, o que nos aproxima e diferencia das outras redes. É mais uma reflexão, não sei se... Então, respondendo esse ponto, eu consegui passar respondendo um pouco a questão que nos pode diferenciar, pensei que uma questão talvez não seja precisamente o tema da arquitetura, mas sim essa rede, dentro assim, como ela está sendo formada, nesse momento, então, as pessoas que estamos aqui agora, nem todas são da arquitetura. Então, eu acho que isso é uma aposta, porque tem redes que, e porque eu acho que também, né, às vezes que começam eles arquitetos que têm a ver com a infância, levamos essa bandeira, né, de arquitetura e a cidade. E eu acho que seria interessante olhar quem que está contribuindo para saber o que é isso que nos diferencia e quem que somos, né? Assim, e aí eu acho que podemos descobrir essa diferença. Bom, claro que o campo é um trabalho, eu nem queria interdisciplinar, né? Não é tão interdisciplinar, enfim. Mas, claro que a nossa contribuição é muito especificamente, muito humildemente, com arquiteto urbanista. Bom, eu não sei, não tenho outra formação. Claro, planejamento, então, eu acho que são o que a gente pode fazer. Cada um de nós, nossa modalidade, nossa atenção para fazer. Então, talvez possa ser, pensar o currículo da arquitetura do urbanismo, é uma ação, com várias possibilidades, né, como o Leandro coloca, de escalas diferentes, de dimensões diferentes também. Agora, eu acho que o mais importante nesse momento é a relação com o Ministério da Educação. Porque é o momento da gente, no início de um governo, enfim, estamos apostando, né, que pretende essa transformação, eu acho que é o caminho da gente tomar. A gente tem que realmente aparecer para esse ministério, no caminho que for, nas modalidades que forem, nos canais que nós tivermos, porque é a política pública. Então, enfim, eu acho que é o caminho número 1, que deveria ser. Vamos ver quem pode, quem consegue, quem tem. E aí a gente vai vendo as ações diferentes, um rede, né, gente? Cada um vai trabalhar dentro da sua possibilidade, né, no que consegue. Alguns vão ter uma conversa com a prefeitura,
A gente tem uma relação com a Prefeitura do Rio, no caso, né? Então, a gente consegue fazer algumas ações na rede escolar, outros vão ter no Ministério, outros vão ter em outras situações, outros vão ter entidades como o Senac, SESC, etc., que são também formativas, né? E lembrar isso também, principalmente para os jovens, né? Então, eu creio que são quem pode fazer o quê, em que momento, e ter um calendário, um cronograma e também uma política forte de ação. Senão a gente vai ficar aqui no manifesto, mas no manifesto em si não anda fazendo, né? Então, assim, acho que quem tem contato com o Ministério, quem pode fazer isso devido. Então, a gente está eleito como o nosso embaixador Hugo Tomé. Imagino, só interromper a Vera para dizer que vocês fizeram um trabalho extraordinário, encomendado pelo Ministério da Educação também, né, Gisele? Aquele trabalho pela COED, a Diretoria de Colégio Médico, lá atrás, em 2006. A COED continua sendo a professora Rita Coelho. Nós podemos pensar uma agenda comum. Ela conhece o trabalho do GAI. Ela estava em Belo Horizonte ontem, inclusive. Acho que a gente podemos começar com a Rita e depois com a coordenação do programa Escola de Tempo Integral, que eu acho que a gente une forças com os contatos que a gente tem, né? E também pensar em editais de fomento. Por exemplo, eu adoraria, Vera, não sei se a Vera está me ouvindo, que nós replicássemos o mapeamento em outras capitais brasileiras. Isso seria, por exemplo, via editais de financiamento. Com 13 mil documentos, porque 13 mil documentos vai ser muita Agora são 90.000. coisa. Não, eu acho que ele falou muito bem. Eu acho que eu pensei que, bom, no meu caso, é mais fácil articular com o Ministério da Cidade. Tem essa articulação com o Ministério das Cidades, a gente pode ter. Foi recriado, o Ministério foi extinto, né? E foi recriado, foi ressuscitado. Então, eu acho que não vai lidando só com o Ministério da Educação, está lidando com a cidade também, né? E talvez essa relação do mapeamento coletivo expandir, mas que 5 mil municípios, a Gisele vai expulsar a gente da sala de para 5 mil municípios, eu acho que é uma ideia bacana, mas isso tem a ver aí sim, com política de planejamento viável, né? Efetivo. Né? Então, na verdade, eu acho que também vale a pena pensar nos outros ministérios, cultura, né? Direitos humanos e outros que estão se articulados, e cada um vai encontrar a sua fonte de comunicação, seu canal, né? Comunicação. Tem também um movimento, a gente falou aqui de representantes de classe, né, entidades de classe, o movimento CAL, né, que é o nosso conselho. Acho que o Luiz e a Alexandre podem comentar um pouquinho, né, essa questão da educação urbanística e ambiental, que o CAL promoveu o concurso nacional, e depois foi elaborado um caderno CAL Educa. Aqui no grupo, né, no GAI, alguns integrantes participaram, né, e foram, inclusive, premiados com as propostas. Não sei se o Luiz ou Alexandre vai falar. E falar de outra coisa, mas só para pegar o gancho que a Gisele falou, né? A última notícia que a gente tinha recebido, não é mesmo, Luísa? É que o caderno havia sido apresentado, não sei se no âmbito do MEC, ou mesmo da Câmara dos Deputados, para que virasse uma política pública, de alguma forma fosse incorporada, né, no currículo. Não defendo que seja uma disciplina especial, porque é algo transversal, né, o que a gente acredita, né? Talvez até saiba mais sobre. Não dá para depender muito da articulação do CAL, assim, porque talvez o CAL nacional mesmo, o próprio caderno, a gente acha que poderia ter tido aí uma difusão muito maior no próximo ano, né? Que a gente teve a publicação dele e ainda não teve, assim, ainda é um desconhecido até mesmo no CAL de cada estado, às vezes. Mas eu queria só retomar, então, acho que a gente tem consenso de que faremos uma reunião de trabalho, acho que todos aqui estão convidados, a gente divulga amplamente para nos preparar para essa agenda aí com o MEC. Só deixa eu entender se nessa articulação que vai fazer com o MEC, especificamente com a coordenação da educação federal, ou se é um nível superior a ela?
Eu sugiro que a gente faça junto, que a gente, as 3 universidades, ou outras que vocês considerem interessante, marquem uma agenda com a Coordenadoria da Educação Infantil e com a Coordenadoria da Educação Integral. E a gente prepara essa agenda e chega com uma proposta para as 2 coordenações. Esse é o que eu penso, porque eu sei que nesse momento existe uma diretriz de que as ações de formação para a educação básica sejam assumidas pelas universidades públicas e não por instituições, institutos, grupos privados. Então, existe uma predisposição e abertura para a descentralização de recursos para as universidades federais. Como essa rede tem representantes de diferentes universidades, eu acho que isso já é um aceno positivo. Agora, se o melhor caminho é pela educação infantil ou pelo programa de escola em tempo integral, eu suspeito que seja pelo programa, eu acho que é bom a gente tentar nas 2 frentes, mas se você tiver outros contatos, eu acho que, por exemplo, com o próprio Alexandre, que é o secretário de Educação Básica, pode ser interessante, mas eu acho que é melhor começar com as portas que já estão abertas, na minha opinião, né? Ótimo. Não, só para compreender, nós temos até uma agenda lá em Santa Catarina, agora dia 25 de novembro, a Raquel Francem vai participar de uma área específica do nosso grupo de estudo de educação integral, estamos trabalhando na divulgação ainda, então já estamos nos aproximando. E a outra coisa que eu queria também mencionar contigo é que o Lev, né, da Mackenzie, também comentou com a gente, de uma intenção da Unicef em fazer não só uma tradução, mas uma adaptação de um documento, e nós mesmos, até perguntei agora se o povo aqui já conhecia, né, o documento está em inglês e chinês, mas ele disse que a Unicef já tinha manifestado interesse, então, né, dessa adaptação aqui para o Brasil. Também seria um objetivo assim, comum, poderia unir essa rede, não sei se nesse momento, ou mais para frente, porque o documento é grande, tem 91 páginas, né, é Shaping Urbanization for Children. Né? Então, Repete, assim, né? Não sei se você conhecia já esse documento. eu não entendi o nome. In Children? Shaping Urbanization for Children, da Unicef. Depois eu peço para a Gisele te encaminhar o nome dele no lugar, né? Só para não deixar passar, porque o Rodrigo também, do ponto de vista estratégico, né? Porque também, se a gente monta um projeto para adaptação desse documento, precisamos nos inteirar dele em inglês primeiro, né? Possa ter uma forma de projetar a rede. Não, eu não conheço, queria fazer um comentário rápido, que a Mackenzie está na cátedra das cidades educadoras. Inclusive, a gente tem um pequeno seminário agora na penúltima semana do mês, em São Paulo. Eu não sei se o Rodrigo vai estar, mas talvez ela possa compor já essa agenda inicial de negociação com o MEC, né? Você sabe dizer se a Unirio está? Unirio? A Unirio não está, mas poderia estar também. A Leia está por aí? Leia. Ótimo se a Leia pudesse estar com a gente. Seria extraordinário. Eu tive acesso àquele documento em inglês lá da Universidade de Ouro, né? E pelo menos eles me encaminharam ali com uma oficialidade, né, da cátedra. Acabei de encaminhar aqui para a Leia, né? Basicamente é isso, assinatura do reitor e um responsável, né? Não é muito complicado a adesão, né? Não. Tinha recebido o convite, eu disse, não, sabe, eu acho que as pessoas podem ser, né, notificar, né, institucionalmente a aderir, né? Eu acho que aí as candidaturas elas vêm de composição, elas vêm por esse contato anterior com outros membros, pelo interesse, pelo histórico na área. E agora não significa que adesão, que uma universidade que não tem feito adesão não possa trabalhar com a gente num projeto, né? Assim, nós podemos pensar juntos o sentido da adesão para cada uma. Mas aí eu acho que aí seria legal a gente ter uma reunião com mais detalhada só sobre a cátedra. Talvez convidar a professora Jaqueline Moll, que é quem está coordenando a cátedra, né? Para que ela também mobilize. Mas eu me disponho a me reunir com você, com a Leia, com a Gisele, para a gente pensar isso, e podemos chamar o Rodrigo, que está na Mackenzie, porque a Mackenzie também faz parte dessa rede. No Brasil, são 12 universidades nesse momento. Mas é um projeto pontual, ele vai durar 5 anos,
E a ideia dele é exatamente fortalecer redes e incitar a criação de redes que já existam, ou que venham a existir, aliás. Então, acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Em 2020, para 2024, tem uma agenda de seminários à cátedra, e em 2025, as universidades vão oferecer um curso de especialização sobre as relações educação e cidade. Um curso de especialização oferecido pelas diferentes universidades para diferentes formações. Nós pensamos inicialmente, talvez até num mestrado, mas vamos começar mais tímidos e vamos oferecer um curso de especialização. Seria ótimo, por exemplo, seria fundamental, aliás, que a gente tivesse a participação da UFRJ, da Unirio, ou pelo menos de professores dessas instituições nesse curso. Eu acho que a ideia é somar mesmo e ter saberes de diferentes áreas, né? E a Cidália, então, Cidália, Peço desculpa pelo atraso, só consegui entrar agora. Boa tarde, para quem, Levindo e colegas, pra quem, Gisele, Tânia pra e quem tem, demais pra colegas quem, da plataforma. pra quem tem menos familiaridade com o português de Portugal, a gente pode perguntar para a Cidália assim, como é que é? Estás boa? Muito bem, obrigada. Pronto. Boa tarde, Cidade. Que bom que você conseguiu estar conosco. Estamos aqui conversando com o Levindo, né, e com todo o grupo que está aqui no evento, né, quais seriam as nossas ações. A ideia é construir uma agenda para a constituição dessa rede. Né? Estávamos discutindo agora com o professor Levindo sobre esse diálogo, né, ao nível do Brasil, em termos de Ministério da Educação. E acho que seria interessante você também falar um pouquinho, né, sobre o contexto aí do português, como é que tem sido esse diálogo, né, com a política pública. A rede de cidades portuguesas. A rede de cidades. Cidades educadoras, desculpe. A rede de cidades educadoras que vocês Bom, têm. pronto, ainda ontem falei também com o professor Lavindo, temos a rede de cidades amigas das crianças. Não sei se esta rede de cidades educadoras também está interligada com se é só uma questão de terminologia ou são diferentes. São duas redes. Eu com a rede de cidades educadoras não tenho trabalhado. Teria que perguntar o que eu sugeria para. Aliás, eu falei isso também com a Gabriela e com a Mariana. Era a Gabriela e a Mariana também juntarem-se a mim nesta possível expansão da rede que estão a tentar articular. Uma vez que a Gabriela e a Mariana continuam a trabalhar no ProChild e também, como eu disse também ao professor Levindo, a Gabriela está neste momento a monitorizar a Cidade Amiga das Crianças aqui em Guimarães. Portanto, esta rede, o professor Levindo trabalha nesta rede de cidades educadoras. Todos os colegas trabalham? Não. Então, o que eu vou dizer, Cidália, é sobre outras redes que têm temáticas correlatas e que seria interessante pensarmos esse trabalho, não desconsiderássemos que já existem redes e que, portanto, Sim, já entendi. no Brasil temos as redes de cidades educadoras, em Portugal também, e elas têm como centro a AIC, que é a Associação Internacional de Cidades Educadoras, com sede em Barcelona, que funda na década de 90, lança um documento, uma Carta Internacional das Cidades Educadoras. Nós temos a rede de cidades das crianças, puxada pelo projeto Città dei Bambini, do Tonucci, que também tem uma latino-americana importante. Eu não sei se as cidades amigas das crianças em Portugal está ligada ao projeto do Tonucci ou não. Eu vi, por exemplo, recentemente um projeto super interessante numa cidade que se chama Valongo, em Portugal, que era ligado às às cidades das crianças, e até porque esteve lá o Tonucci e tudo. Então, acho que era o caso de conhecer redes que já existem para não sobrepor ações, para articular e pensar qual é o
lugar de uma nova rede, se ela vai se constituir. Eu até penso que se ela parte de universidades, ela tem um papel da pesquisa, um papel da formação, diferente do que um papel de mobilização e incidência. Enfim, seria interessante te ouvir também com relação a isso, não é, Gisele? O que nós estávamos conversando ainda há pouco era o que diferencia, né, a constituição dessa nova rede que está nascendo aqui ao final desse evento. Então, não é ser mais uma rede, né, o que constituiria esse nosso diferencial. Quem somos nós? Quais são os nossos interesses? Né? Então, a gente sabe que tem redes consolidadas. Aqui no Brasil, a gente tem a rede Humane, que eu acho que congrega pesquisadores, profissionais, de campos disciplinares diversos, e que, se eu não me engano, tem quase 200 participantes disso. Acho que o Levi também está nessa rede, e tem né, colegas assim, muito atuantes, né? Mas a ideia é pensar um pouco assim, o que nos diferencia, né? E de que maneira que a gente pode, talvez, como o Levi propôs, pensar numa iniciativa que seja pela própria universidade, né? Que a universidade possa desempenhar esse papel, né? De reunindo, nós temos grupos de pesquisa, mas que possamos também nos organizarmos em termos de programa, né? Programas de pós-graduação, para poder constituir essa rede e nos diferenciar dessas outras redes, né, maiores que já existem, que estão consolidadas. Uhum. Eu acho que a proposta que vem aparecendo aqui nesse momento, né, no caso, assim, coisa bem prática, né, em termos de agenda, no caso do Brasil, seria a construção de um diálogo com o Ministério da Educação. Momento estratégico, um momento importante, viemos de um período difícil, né, duro, em termos políticos, e então acho que seria uma oportunidade, né, de marcarmos o nosso lugar e dialogar com o Ministério. Eu acho assim, que a gente precisa sair daqui com uma proposta, nem que seja uma proposta de encontros, né, de grupos de trabalho, e muitas coisas foram faladas, discutidas, a gente sabe que temos muitos interesses em comum, mas a gente precisa sair daqui com algo um pouco mais, né, concreto. Que tipo por onde começamos, né? Qual seria essa agenda, qual seria esse nosso cronograma de grupos de trabalho? O que vocês acham? Silêncio. Penso que a gente tem pelo menos dois caminhos. Um primeiro caminho é a criação, a gente achar essa agenda com a Coordenadoria de Educação Infantil do MEC e com a coordenação da Educação Integral do MEC, e nós, um grupo de professores representantes dessa rede, que pautem essa agenda com o Ministério, demandando financiamento para ações de pesquisa e intervenção a partir do acúmulo que os membros dessa rede têm. Acho que é uma agenda específica de buscar financiamento, só que para isso a gente precisaria ter um encontro nosso anterior para preparar um pouco, afinar expectativas, tudo isso. E acho que o mesmo encontro anterior poderia servir para nós avaliarmos o interesse de submissão de projetos de pesquisa em editais de fomento, nacionais e internacionais, ou de agências internacionais que a gente queira, né? Eu estava vendo, por exemplo, a Newton Fellowship, que é uma agência inglesa que está financiando projetos na América Latina, ou próprios outros organismos internacionais que tenham esse perfil, e aí talvez, se a Cidália puder compor conosco, a gente teria a participação de uma universidade internacional também, não brasileira, enfim, pensarmos outros colegas e criarmos um projeto. Acho que são frentes diferentes, né? Acho que isso. A outra frente, eu acho que poderia se dar
com uma agenda de pesquisa ou de reflexão coletiva, mesmo que organizássemos seminários mais pontuais, mensais ou a cada 2 meses, por exemplo, poderia ser uma coisa interessante. Eu estou aqui me lembrando da provocação que eu fiz, Gisele, na última banca que nós participamos, de nós estudarmos sobre a questão do desenho das crianças e os usos do desenho das crianças em pesquisas, né? Poderia ser muito interessante termos especialistas dessas áreas, um encontro só para essa reflexão. Por exemplo, podia ser uma primeira pauta para a gente aprender junto sobre o uso e a escuta de crianças a partir da produção de desenhos, que é um tema que interessa muito aos arquitetos, né? O desenho, enfim, poderia ser um... Então, acho que são 3 aspectos. Uma específica, que é uma agenda política com o Ministério, uma outra que é a gente se articular para buscar financiamentos para projetos de pesquisa, e uma agenda que independe de financiamento, que é nós termos a intenção de nos encontrar para refletir sobre os nossos trabalhos, porque os nossos trabalhos têm interface. E aí a gente poderia pensar temas, né? E a questão da cátedra? Seria mais uma, seria uma quarta. A questão da cátedra, eu acho que ela é por universidade, quer dizer, o que eu posso levar para os colegas da cátedra é o interesse da UFRJ, da Fronteira Sul, eu estou imaginando que já é parte, já vai fazer adesão, talvez se o Alexandre pudesse passar essa carta de intenção da universidade de vocês para a Unirio e para a UFRJ, poderia ser interessante para elas verem um modelo, mas eu penso que nessa reunião nossa, menor e com um pouco mais de tempo, eu estou mesmo com o teto das 3h30 aqui hoje, a gente falar um pouco eu falar um pouco como é que a cátedra está se organizando, o que a gente já fez, para vocês avaliarem se tem interesse mesmo de fazer adesão ou não, né? Acho perfeito. Situar a Cidália, nós estamos, Cidália, falando de um projeto que é uma cátedra da Unesco, se chama Cátedra das Cidades que Educam e Transformam. É um projeto aprovado no início desse ano, que tem universidades brasileiras, o ISEC, que é o Instituto Superior de Educação em Lisboa, e o ISCTEC, também, que é um instituto de Lisboa, de diferentes áreas das humanidades, sobretudo, e o Instituto IP9 da Guiné-Bissau e uma universidade de Cabo Verde, que eu agora me esqueci o nome. Então, é Brasil, Portugal e 2 países da África lusófona que estão se articulando como uma rede para pensar as relações entre educação e cidade. Educação e cidade. E então, isso mas não é da escola, não é do curso de arquitetura. O ISEC não tem arquitetura, mas o ISCTE tem. Mas não é do curso de arquitetura, é do curso de educação. Uhum. Vou passar aqui Eu acho que aqui temos algo que é muito importante, só para adicionar, é que termos esta potencialidade de articular as escolas de arquitetura com as escolas de educação. Eu acho que isso é algo que devíamos potenciar, que é uma dificuldade constante, pelo menos em Portugal, não sei no Brasil, mas é uma dificuldade na arquitetura, esta investigação ser identificada como investigação em arquitetura. A investigação com crianças tende a ser vista como investigação na área da educação, formal ou informal, independentemente do tipo de educação que estamos a falar, tem uma tendência, agora a aluna em causa cancelou a matrícula, mas eu espero que ela ainda faça, ela está inscrita, esteve inscrita no plano doutoral aqui na escola de arquitetura e cancelou a matrícula por motivos profissionais, mas de facto a questão dela era trabalhar a literacia do território, não era da cidade, era do território, era num sentido mais amplo, do território no sentido de podemos estar a falar de espaço urbano, de cidade, mas também podemos estar a falar de espaços rurais, portanto tinha essa visão mais vinculada com os sítios, independentemente da sua urbanidade. E a experiência ela fez o primeiro ano curricular, mas a discussão foi sempre muito em torno de colegas questionarem se aquele era uma investigação em arquitetura. E, portanto, terem muita dificuldade em entender porque é que aquele trabalho era um trabalho em arquitetura, uma investigação em arquitetura e não uma investigação em educação. Tanto que esta minha orientanda pensou em mudar para o Instituto de Educação da Universidade do Minho e fazer o doutoramento lá. Eu não sei se isto é uma temática recorrente,
mas acho que se for, também devia ser uma questão abordada entre nós, que somos, pronto, arquitetos, e ver até que ponto é que podemos ter um embasamento teórico que reforce estes temas, não retirando. Eu nem sei se há aqui, sequer se há consenso entre nós, mas não retiro. A minha posição é que, para mim, estes cursos que isto não é arquitetura custam muito. Acho que é o argumento mais destruidor da investigação. Porque é dizer assim, parte-se uma premissa que todos concordamos o que é investigação em arquitetura. Mas eu não quero estender a conversa, era mais uma pergunta se de facto os colegas nas vossas instituições se deparam com esta questão ou não. Só te respondendo um pouquinho, Cidália, eu acho que no Brasil é um pouco diferente, né? Aqui mesmo no nosso programa de pós-graduação em arquitetura, eu coordeno o ambiente, educação, e as pesquisas têm sido assim, bem consistentes, têm resultado em várias dissertações, várias teses de doutorado, e agora, né, pós-doutorado também, temos aqui a participação de um colega de Minas Gerais, então acho que a gente tem esse reconhecimento, sim, pesquisar as infâncias, pesquisar infância de cidade, pesquisar escolas, a importância desse equipamento social, né, e também desse habitat das infâncias na cidade, tem sido um tema importante aqui no nosso programa, né, o GAI, o Grupo de Educação, ele tem uma trajetória de quase 20 anos de pesquisa, então fico feliz de coordenar esse grupo, né, e ter essa consistência, né, de pesquisas que a gente tem produzido na área das infâncias, da cidade, das escolas, das habitadas infâncias no espaço público. Vou passar aqui a palavra para a professora Léia, eu quero comentar um pouquinho. Boa tarde para quem está aí do outro lado, né? Pronto, acho que agora foi, né? Boa tarde, bem-vindo da Cidália, né? Eu já conheço, muito prazer, Cidália. Prazer. Eu só gostaria de acrescentar alguma, assim, eu sou do campo da educação, né? E essa discussão que a gente tem aqui, no meu caso, com o grupo de pesquisa que a gente faz, ela é uma discussão que tem passado muito pelas relações entre seres humanos e natureza nos espaços de educação, né? Ela é menos cidade, embora ela se dê dentro da cidade, mas o foco da gente, inclusive a gente começou a ir buscar territórios indígenas, quilombolas, para tentar ver que luz a gente poderia encontrar, do ponto de vista filosófico e epistemológico, para poder repensar o espaço das escolas na cidade. E frente às limitações da escola, que a gente discutiu muito aqui, essas dificuldades de todas as ordens, né? Numa escola da Ilha Grande, por exemplo, que não tem carro, não tem bandido, ainda assim as crianças estão trancafiadas lá dentro. Né? Então, a gente tem buscado na filosofia também perceber. E aí, nós temos tentado, mas é um campo de estudos dentro do campo da educação ainda muito incipiente, tem muito pouca gente pesquisando. Agora estão chegando as primeiras teses, as primeiras dissertações. E a gente tem feito algumas relações com Portugal. O Levino sabe mais disso, né? Com a Universidade de Aveiro, de Coimbra, tem professores ali, Carlos Reis, em Coimbra, né? E tem todo, me parece que tem todo um movimento no campo da infância, discutindo relações infância-natureza a partir das escolas. Então, eu acho que isso aí talvez eu possa ajudar nisso, porque eu também estou atrás disso. Nós vamos fazer um seminário agora, em maio do ano que vem, nos primeiros dias de maio. É um seminário internacional, a gente vai ter que fazer só online, né? E ele se chama Criança da Natureza,
desemparedamento e decolonialidade. Então, ele vai ser mais um seminário para trazer pesquisas que estão já degustadas de mestrado, doutorado, que estão degustadas sobre essa temática. Eu queria acrescentar também, eu acho que é uma informação que vocês já têm, mas que eu não estou vendo circular aqui, de que tem outras redes se organizando, né? Então, por exemplo, eu acabo de participar de um seminário que aconteceu no final de setembro, que foi o SESC São Paulo e o Instituto Holanda recebendo essa ISGE-GA, International School Grounds Alliance. Vai ser um encontro, foi aqui no Brasil, e é uma associação de arquitetos, especialmente arquitetos, educadores, artistas, né? E o quarto encontro já vai ser, e tem feito uma mobilização grande de Instituto Holanda, de prefeituras, etc. E tal. E o quarto encontro já vai ser na Bélgica no ano que vem. Então, eu posso tentar também, tá? E, na verdade, é um movimento que eu também estou fazendo de busca e que aí é muito bom poder encontrar com vocês. E eu tenho também uma relação com um movimento na Colômbia que se chama, gente, agora eu esqueci, Guardianes de la Naturaleza, que são movimentos de crianças, são crianças como educadores. Eu tenho pensado, assim, é só uma reflexão mesmo, assim, viajante, mas é viajante. Aliás, acho que é o que a gente pode fazer hoje, né? Que é, assim, a mobilização das crianças. E as crianças, se elas já sabem hoje, se elas são sujeitos ativos, se elas são sujeitos participativos, está me parecendo que a gente precisa convidar as crianças a entrarem nessa discussão e elas dizerem o que elas querem, né? De verdade, como é que a gente pode pensar em trazer essas crianças e ter relações horizontais de verdade com elas, né? Enfim, são algumas questões que eu queria trazer e talvez possa contribuir. Obrigada, Léia. A colega Aline, que é aí da UFMG, que ela já saiu, né, Alexandre? Então, está aqui. E fala para nós sobre o que está. Tem que participar aí, né? Ela tem algumas sugestões, né, para a constituição dessa rede, a partir das experiências que ela já tem, né, de participação dentro de grupos, com aproximações semelhantes ao que a gente está discutindo aqui. Então, ela coloca uma ordem, né, uma ordem de prioridades. Acho que é isso, né? Então, primeiro, é dar uma identidade para essa rede, né, dar uma cara para essa ideia de rede que a gente quer propor, que a Luísa comentou no início, né? O que diferencia essa rede que a gente está querendo constituir, em termos de conceitos, concepções e essa identidade própria. Antes de se mostrar para fora, né? Por exemplo. Em segundo, mapeamento de iniciativas correlatas e mobilização, preparação para o MEC, em conjunto. E, em terceiro, o encontro com o MEC, com todas as redes possíveis de serem mobilizadas. E aí ela coloca, né, a própria educação infantil e também a educação integral. Eu acho que essa primeira que você está propondo, né, eu acho que essa ideia do grupo de trabalho que o Elevindo anunciou, não é isso, Elevindo? A gente precisa primeiro conversar antes de colocar qualquer tipo de conversa com ele, que a gente precisa minimamente, né, dar essa identidade, né, para a constituição dessa rede. Eu penso que esse é central. Exatamente. Na própria Bienal de Veneza, o pavilhão do Peru tinha um trabalho muito interessante feito
com as crianças e a Amazónia. Era muito, muito bonito o trabalho. Eu não conheço, vi só na Bienal a exposição, mas podia eventualmente ser outro, contactar esses colegas também para esta rede. Eu penso que o que a colega Leia disse agora, eu identifico-me bastante, quer dizer, que estender uma identidade pode ser não recusando a cidade, mas ver que outros domínios é que podemos qual é que é, ver se eu consigo dizer isto de forma clara, sem perder. Se cidades educadoras, cidades amigas das crianças, cidades, o direito da criança à cidade, o direito da criança à cidade, algo que caracteriza, de facto, o trabalho que nós estamos a fazer aqui, é que, ainda agora uma orientanda de doutoramento terminou, era que, de facto, a palavra cidade não era suficiente para nomear o território onde ela estava a trabalhar, não era um território urbano naquele sentido de cidade. E, portanto, que o próprio discurso sobre a cidade está a excluir outras crianças que vivem noutras territorialidades. Estamos aqui com um probleminha de horário, né? O professor Levino tem que sair daqui a 5 minutos, então acho que a gente pode tentar fechar, né, essa nossa conversa, marcando uma data, uma reunião de grupo de trabalho, né? Quem está aqui nessa plenária, quem mais gostaria de participar, ele dá conta da sua convocação também, de falar com a Gabriela e outros colegas que queiram fazer parte desse movimento, para que a gente possa ter, pelo menos nesse momento, essa primeira reunião, essa reunião de construção das identidades, de constituição desse grupo de trabalho para depois, né, como bem colocou a Levino, né, a gente fazer esse movimento de dialogar com o Ministério. Né? O que vocês acham? A gente pode marcar essa agenda, nos comunicamos por... Se a gente não usa por mês, eu tiver a data. Eu sugiro só a gente colocar uma data limite, uma agenda aí nos próximos 20 dias, para que é possível, será que estendemos um pouquinho mais. Nos próximos 20 dias, encontrarmos um horário comum aí, virtual, obviamente, né, para essa continuidade aí, montar o nosso plano de trabalho para nos apresentarmos ao meio, né? Aí, acho que em paralelo, podemos também pensar naquele mais específico da cátedra, né? Mas esse plano mais abrangente. Acho que 1º de dezembro, eu sugerindo. Há 30 dias, a gente encontra, então, uma agenda e divulga o link, horário para todo mundo sacar. A proposta que está saindo aqui, não estamos definindo uma data, né, mas sim colocando uma data limite, um deadline, até o dia 1º de dezembro, que a gente possa encontrar uma data possível para nos reunirmos, né, de maneira remota, para a discussão desse grupo de trabalho. Acho que essa que é a ideia, né? Então, É de 20 de dezembro. Pode discutir. 20 de novembro ao 20 de dezembro. 1º de dezembro, uma data para a gente tentar se reunir, dezembro, até o dia 1º de dezembro, tá? Levino, se você estiver aí ainda, vamos nos despedir. A gente, então, encerra esse momento da plenária. Não sei se mais alguém gostaria de comentar coisa, mas agradeço a participação de todos e todas. Temos aqui um comentário, mas Deus ouvindo. Oi, boa tarde. Não, eu vi os comentários, eu vou dar uma fala, eu tinha comentado também, levar a experiência do mapeamento afetivo para outros territórios, né? Lá em Teresópolis, a gente, na Unipesa, já temos o sinal verde para implementar a pesquisa do mapeamento afetivo. E mesmo que ainda não tenha implementado, né, o projeto não esteja iniciado, a gente já tem uma equipe
as meninas aqui também agradeço a participação deles, que vieram prestigiar a nossa evento aqui. E a gente já tem feito alguns trabalhos em escolas, né? As meninas já têm participado, levaram um pouco da experiência profissional da arquiteto urbanista dos estudantes, especificamente no ensino médio, né? A gente fez as experiências lá, levou um pouco da experiência da profissão, da prática profissional com esses jovens. E aí a gente vai lançar agora em dezembro, a coordenação já deu um sinal verde, e a instituição ela tem uma proximidade muito grande com a prefeitura, né? A prefeitura de Teresópolis e a Unipespa, ela tem uma parceria muito boa, e é super possível de implementar o mapeamento afetivo lá também. Então, é uma possibilidade de ampliação dessa rede, desse trabalho que é muito importante, né? De termos a experiência no nosso município, e que a gente pode levar lá, e que assim como os territórios educativos, eles têm essa característica específica de acordo com o lugar, o mapeamento afetivo também pode ser divulgado em outras visões, em outras versões, que gerariam também respostas muito importantes para o desenvolvimento desse trabalho que a gente está fazendo aqui. Então, acho que isso é uma informação importante que eu trago aqui. E também valorizando a participação da comunidade, a participação das meninas que vieram aqui prestigiar. Obrigado. Obrigada, Rafael. Acho que é importante, né, essa consideração que ele fez. A universidade que ele leciona, uma universidade da rede privada, então é importante ter esse desdobramento também, né, não só ao nível público, né, mas também tendo esse diálogo, né, da prefeitura com a instituição privada. Então, novamente, agradeço a participação de todos e de todas. A gente vai encerrar esse momento na plenária, mas a conversa continua. Então, temos esse compromisso de até o dia 1º de dezembro, nos encontrarmos novamente, né, com essa tarefa, esse dever de casa. Estou aqui com a proposta da colega da UFMG, pensar na ideia da identidade dessa rede, conceitos, concepções, e de que maneira que a gente vai discutir essa identidade, para que a gente possa se apresentar para o MEC, dialogar com o MEC. Então, seria essa a nossa proposta. Então, Cidália, agradeço o seu esforço em participar, muito bom te conhecer, bem-vindo. Não sei se você já saiu. Saiu. Já saiu, já. Ele tinha um compromisso, sem problema. Então, Cidália, um grande abraço e a gente continua Grande abraço para essa conversa. Tchau, tchau.